Assunto financeiro é um dos assuntos mais importantes do seu mês de dezembro. Você tem chances de mudar, de começar um novo livro, começar uma nova história. Você tem uma chama acesa, ou seja, desejo, intenção, vontade forte. Bênçãos, alma querida, ou alma bendita. Signo de Capricórnio, previsões para você sobre o seu mês de dezembro. Vou falar aqui para você sobre coisas importantes que vão acontecer no seu mês de dezembro. Já estou com o Lenormand, o baralho cigano aqui. Se você quiser saber sobre amor, trabalho, saúde, família, dinheiro e muitas outras coisas, fique aqui que eu vou te contar as coisas que me forem mostradas por Deus sobre a sua vida. Deixa eu te contar uma coisa. Um beijo de Natal! Um beijo de Feliz Ano Novo para você, que você possa comemorar o mês de dezembro de um modo muito bonito, que você reúna as pessoas que você gosta, que você viva coisas boas e maravilhosas que você gosta. É o que eu desejo para você, Capricórnio. Vamos às previsões para você? Vamos, conta aqui para mim nos comentários o que aconteceu no seu mês de novembro. Foi bem, foi mal, conseguiu seguir os conselhos ou não? Conta aqui que não só eu quero saber, mas também outras pessoas de Capricórnio com certeza querem saber, adoram saber o que acontece na vida de todos aqueles que são de Capricórnio, ok? Vamos às previsões? Vamos lá. Cortando e vamos lá. Capricórnio. E Capricórnio, aqui fala muito da sua intuição. Presta atenção. Presta atenção. Aqui está a carta do urso. O urso muitas vezes ele pode falar de orgulho. Não deixe, Capricórnio, que às vezes o seu orgulho não deixe você perceber coisas que a sua intuição te mostrará, ok? Só para você entender, eu tô tendo uns pressentimentos, vamos supor, eu tenho uns pressentimentos que alguém está mentindo para mim. Aí você fala assim, não, mas eu sou uma pessoa inteligente, se a pessoa estivesse mentindo para mim, eu descobriria, então não vou dar atenção a essa intuição, esse pressentimento que eu tenho. E aí você descarta, que fala para você tomar cuidado com atitudes desse tipo. Ok? Não deixar a sua intuição ficar nublada por conta de às vezes você ter um certo orgulho sobre a situação. Aqui pede essa revisão sua sincera com a sua própria intuição, para você não deixar de lado coisas que você pressente e que são importantes, para você não desconsiderar, para você dar algum grau de importância a essa situação, ok? Aqui fala da sua saúde, graças a Deus, carta do lírio. Lírio é relaxamento, lírio é descanso, lírio é descontração. Se você tem problemas ou necessidade de descansar mais, de, sentir o seu corpo mais relaxado, mais destensionado, a carta do lírio ela ajuda muito com isso. É um mês para você relaxar mais, para você descansar mais o corpo, às vezes até dormir melhor, ok? Tem essa energia muito boa. Lógico que se você tiver algum problema, sempre siga as recomendações médicas,
mas tem isso para você aproveitar. Então, ao você tomar as melhores atitudes possíveis, você vai desenvolver essa situação. Se você tem algum problema, a carta do lírio, ela é a carta do equilíbrio, da harmonia. Diz que você conseguirá neste mês trazer mais harmonia e mais equilíbrio para a sua saúde. Amém? Então, é um período, aqui está a carta da torre. Diz, apesar de ser fim de ano, é mês de dezembro, dezembro é o último mês do ano, a carta da torre, ela fala que você quer se privar de certas pessoas. Eu te sinto uma pessoa muito seletiva, Capricórnio. É como se fosse assim, por exemplo, eu li a previsão para um outro signo que falava assim: olha, mesmo que você não goste de algumas pessoas, eu vejo que por ser final de ano você vai se reunir, você vai deixar as diferenças de lado e coisas assim. Aqui eu te vejo uma outra energia. Parece que você está uma pessoa criteriosa. Isso é totalmente normal, porque Capricórnio costuma ser assim. Capricórnio, geralmente, quando não gosta de alguém, não é porque é final de ano que Capricórnio vai fingir amnésia. Então, aqui fala muito isso. É como se você procura se aproximar de quem realmente você gosta e não de fingir sentimentos por quem você não tem sentimentos. Então a carta da Torre fala muito isso, que você separa o joio do trigo. Não que você vai ser uma pessoa chata, ruim ou coisas assim, mas eu vejo que você não quer fazer esse papel de estar com quem você não quer só porque é fim de ano, só porque é uma data comemorativa. Então eu vejo que você tem esse critério e tudo bem, é seu critério, você com você. Eu vejo que você vai fazer muito isso. Aqui não fala tanto de família, aqui fala mais de pessoas ao seu redor, pessoas da sua convivência, vizinhos, colegas de estudos, de trabalho e por aí vai. Pode ser que você adote essa postura também com familiares? Pode ser, mas aqui a princípio fala mais com outros tipos de pessoas. Vamos lá. Aqui tem uma questão de amor. Daqui a pouco eu vou te contar. Aqui pede para você prestar atenção. Sai a carta das nuvens. As nuvens tampam o sol. E o sol, ele é símbolo de coisas boas, de conquistas, de vitórias. Então as nuvens falam de situações que você vai ter que prestar atenção dentro da vida amorosa para que você não perca realizações importantes. Mas eu vou contar melhor para você aqui no decorrer do vídeo quando eu aprofundar assuntos de amor. Vamos lá, tenho muito mais coisas para te falar, Capricórnio, mas arrebenta, dá aquele like gostoso, porque os signos que mais dão likes têm suas previsões com mais rapidez. Infelizmente, vou até olhar aqui, ó. Você ficou em penúltimo lugar neste mês, e mês passado você ficou em nono, então você caiu 2 posições. Arrebenta de dar likes aí para ver se você sobe, porque tem signo que sobe de posição, assim como tem signo que desce. Para uns descerem, outros têm que subir. É a lógica. Então não desista que dá para você subir sim. Ok? Vou passar uma palavra para a gente fazer a nossa corrente de orações. Escreva aqui nos comentários. Vamos vibrar em corrente de orações a seguinte palavra. Escreva assim, ó. Sucesso. Amém? Sucesso. Vamos vibrar a energia do sucesso para a sua vida. Que você tenha sucesso nas suas metas, que você tenha sucesso nas coisas que são importantes para você. Então escreva aqui nos comentários e vamos vibrar a palavra sucesso com a graça e misericórdia de Deus. Amém? Escreveu? Vamos continuar aqui com as previsões. Então, aqui pede para você prestar atenção. Diz que você vai ter a oportunidade de ter uma conversa. Vou repetir, você vai ter a oportunidade de ter uma conversa com uma pessoa que você não gosta.
mas essa conversa ela será no sentido de você tentar manter os limites entre vocês. Que os limites entre vocês sejam respeitados. Eu não gosto de você, então você também não gosta de mim, você fica no seu canto, eu fico no meu canto, está tudo bem. É lógico que talvez você não use essas palavras, mas aqui tem muito essa energia, que você vai ter a oportunidade de conversar com alguém que você não gosta, não se dá muito bem, mas essa conversa ela vai ser importante para que cada um respeite o espaço um do outro. E diz que sim, vale a pena conversar sim, porque a princípio pode ser que isso vá muito longe ou não, pode ser, mas pelo menos no mês de dezembro, diz que você consegue ter essa conversa e cada um ficar de fato no seu canto, ok? Deixa eu ver aqui. Então, parece-me que é lógico, por ser o mês de dezembro, é natural, é normal e você está incluso no pacote que você vai estar mais em contato com certas pessoas. Aqui sai a carta dos pássaros, que é a carta da comunicação, do diálogo, da interação. Eu vejo que você, no mês de dezembro, vai dar atenção especial a conversar mais com pessoas que são do seu interesse. Aqui diz que você tem total capacidade de fazer isso, porque aqui fala que tem pessoas com as quais você ou não conversa ou conversa muito pouco. E é como se você tivesse que retomar uma certa intimidade com certas pessoas. Talvez você fique com aquela sensação, com aquele pensamento, nossa, faz tanto tempo que eu não converso com fulano, será que se eu me aproximar, eu vou conseguir me aproximar, eu vou conseguir desenvolver alguma coisa, já que faz tanto tempo, conversei pouco, às vezes sumi, nem conversei mais. Aqui fala assim, é normal você ter esse receio, porque a conversa já não vinha muito forte, mas não precisa temer tanto assim, porque você vai conseguir retomar essas situações, essas conversas, essas comunicações aí, ok? Mas vamos lá. Diz que você vai ter uma oportunidade de fazer um passeio ou uma viagem. Porém, você vai ficar muito pensativa ou muito pensativo. Por quê? Carta dos ratos. Essa viagem, você sabe como se essa viagem ou esse passeio, sabe como se você olhasse e falasse, mas vai ser tão cansativo, será que vale a pena eu ir? Tem tantos probleminhas, ou às vezes a viagem não é para um lugar que você quer tanto, ou que você gosta tanto, o passeio, a viagem, não é para um lugar que você gosta tanto, mas ao mesmo tempo surge a oportunidade e você fica pensando. Aqui, se você quiser um conselho, você se perguntar, porque você vai se perguntar, vou, não vou, faço, não faço essa viagem, esse passeio e coisas assim. Aqui diz, olha, pondere, dá para você fazer do limão a limonada, por mais que não seja o local ideal, maravilhoso dos seus sonhos que você queria, mas dá para você fazer do limão a limonada. Vai do seu humor. Você tem disposição para fazer do limão a limonada? Ou não? Você não quer se dar a esse trabalho? Faça esse questionamento, porque você vai se questionar sobre isso. Vamos lá. Aqui sai um assunto de vida financeira. Aqui sai a carta do caixão. O caixão fala para ter mais atenção com coisas que podem, como é que eu posso dizer? Podem podem se encerrar dentro de assuntos financeiros, mas eu vou explicar melhor quando eu entrar em assuntos financeiros de fato. Tenho muito mais previsões para você, Capricórnio, mas também tenho as previsões que são só suas, aquelas que são particulares. Quer pegar a sua previsão que ela é gratuita, a sua vidência que é particular, ok? Ela é à distância, não precisa nem sair daí de onde você está, é coisa de você dar alguns cliques.
O primeiro link que está aí na descrição. Clica, a gente funciona 24 horas. Isso significa que se você for lá agora, daqui a pouco você já estará em consulta com alguém das pessoas que trabalham comigo, dos videntes que trabalham comigo, é todo um pessoal, e lá você tem a liberdade de escolher entre os que estiverem disponíveis. Fechou? Vamos a mais previsões para você? Vamos a mais previsões. Diz que você se questiona muito sobre a pessoa amada. Você se questiona muito sobre a pessoa amada. Aqui está a carta do ramalhete. O ramalhete é a carta... Ela fala de certos comportamentos, mas eu vou deixar para explicar melhor quando eu entrar em assunto amoroso, tá? Porque assim eu falo e você vai entender, porque aí eu vou ter que dar um contexto. Mas aqui fala isso, que você pensa muito em coisas amorosas, inclusive. Em situações amorosas para o mês de dezembro, mas eu vou te explicar melhor daqui a pouco. Glória a Deus, aleluia. É um período que você sente que, por ser final de ano, você sente que você tem que mudar algumas coisas, carta aqui da cegonha, coisas internas. Parece que você passou por muita frustração, uma carga emocional muito grande no decorrer dos meses do ano de 2024, e é como se você virasse agora no mês de dezembro e falasse para você: foi tão pesado, passei por meses tão pesados, situações tão pesadas, eu não quero que este mês, que é um mês de fim de ano, seja um mês com essa energia. Então é como se você faz um esforço para fazer uma mudança relacionada às mágoas, às decepções, às frustrações, o cansaço que te gerou no decorrer aí, que você gerou ou que provocou em você, ou que as situações provocaram em você no decorrer dos meses do ano. Então aqui fala que sim, você conseguirá, é como se você, não é que você resolve todos os problemas, mas é que você decide deixar de lado, aqui dentro do contexto, principalmente porque é mês de dezembro, eu acredito que é porque você não quer carregar todos esses problemas no seu fim de ano. É como se você falasse: eu quero que o fim de ano seja mais leve, seja mais light, mesmo que tal problema não foi resolvido, tal questão não foi resolvida, mas deixa eu entrar numa vibe melhor, de virada de ano, de fim de ano e coisas assim. Tá tudo bem, está tudo certo, diz que você vai conseguir sim, tá? É uma conduta sua e faz bem, porque épocas de virada de ano sempre é bom que a gente mantenha a melhor vibração possível para começar com o pé direito. É igual quando a gente vai começar o dia. O raciocínio é simples. Quando você vai começar o seu dia, quando você acorda, se você acorda já brigando com alguém, a tendência não é que o dia inteiro não fique muito bom, porque você já começou brigando com alguém. Agora, se você começa o dia bem, a tendência não é que no decorrer do dia, mesmo que tenha algum probleminha, tenha que discutir com alguém, falar alguma coisa para alguém, é diferente, porque você começou bem. Você começou bem, a cabeça começou boa, você soube lidar com aquela situação difícil quando ela chegou, porque você já teve um preparatório, já teve um pré bem feito, entendeu? Então, essa questão do preparatório, ela é muito importante quando a gente vai virar de ano, de dia, de mês, de semana e por aí vai. Então, não é uma questão, é uma questão que ninguém sabe o porquê que quando vira o ano é importante. Eu estou te explicando o porquê que é importante. Aqui tem alguns assuntos de amor que saíram, mas eu vou te explicar daqui a pouco. Então, eu vejo você reparando em muitos defeitos onde você mora. Diz que você repara em muitos defeitos. Aqui está a carta da mulher. A mulher muitas vezes é quando você quer decorar. Acredito que também por ser fim de ano, tem coisas que você já se cansou
onde você mora. Ah, tem que mudar a cor dessa parede. Cansei dela ser amarela. Agora ela vai ser branca, ela vai ser azul, ela vai ser verde. Cansei disso. Eu vejo você uma pessoa um pouquinho enjoada com o ambiente, como se você quisesse decorar ou modificar. Faz parte, muitas pessoas, geralmente quando chega o fim do ano, tem esse pensamento. Você é uma delas, tudo bem. Aí vai de você fazer as mudanças aí de acordo com como você pode, porque me parece que você cansou muito de alguma coisa aí que você quer mudar. Mas enfim, você quer decorar, você quer trazer um ar novo, que é o que a carta da mulher fala. Mas enfim, estas são as previsões para você. Eu tenho muito mais previsões para você, calma, mas além das previsões que eu tenho aqui, eu também tenho previsões em outras redes sociais. Eu tenho muitas outras redes sociais. Uma delas, o Instagram. Você sabia que eu faço o horóscopo diário para você saber a previsão de hoje, de amanhã, de ontem e assim sucessivamente? O link está aí na descrição, é o segundo link que aparece, clica, segue lá que pronto, você já vai receber as previsões que eu postar por Instagram. Fechou? Vamos a mais previsões para você? Vamos a mais previsões. Ó, só quero dar mais uma previsãozinha e a gente já entra nas previsões principais. Ó, se você tem filho, tem alguma situação que não está plena entre você e o seu filho? Como assim não está plena? Não está organizada, não está esclarecida, não está bem conversada e coisas assim. Isso se você tem filho ou filha. Carta dos pássaros fala que você terá a oportunidade de conversar sobre coisas que não estão muito bem esclarecidas e com isso passar um fim de ano com esse filho ou com essa filha muito melhor. Se você não tem filho ou filha, pode ser uma pessoa mais nova que você terá a oportunidade de ter essa conversa para deixar as coisas às claras e assim encerrar o ano de fato com as coisas resolvidas entre vocês, as coisas esclarecidas, as coisas mais light e leves, ok? Pronto, agora a gente pode começar com os assuntos principais. Começo com dinheiro para você. Dinheiro, já diz que você se preocupa. Assunto financeiro é um dos assuntos mais importantes do seu mês de dezembro. Diz que você se preocupa. Aqui está a carta da montanha. A montanha fala de situações que você enxerga como se não tivessem resolução. Como se a montanha ela é grande, né? Ela é muito alta. E ela pode representar situações que você considera que são muito distantes de você poder ter ação para resolver, ter atitude para poder resolver a situação. Isso te preocupa, gente, que como esse problema é grande, como essa situação é difícil de passar, de resolver, de melhorar, de desviar e coisas assim. E você se preocupa, será que eu vou conseguir dar conta? Essa é a primeira preocupação que você tem. A questão, Capricórnio, não é que você não consiga resolver. No fundo, você sabe que você consegue. Mas o problema aqui é que você gostaria de resolver mais rápido. Por ser fim de ano, você tem aquela coisa na cabeça que eu até li, como você é um dos últimos signos que eu estou lendo, ou seja, eu já vi as coisas de quase todos os signos. Tem alguns signos que estão passando também por uma situação parecida. Como se chegou o fim do ano, você viu que certas coisas você não resolveu e te dá um pouco aquela agonia. Nossa, como que o ano vai acabar e eu ainda não resolvi essa situação? E aqui tem a ver com o financeiro. O problema não é que você não vai resolver. Na tua cabeça, você até sabe que você pode resolver, mas é que você não gostaria de deixar para o próximo ano. Você gostaria que isso fosse mais rápido. Só que aqui, a montanha, ela é uma coisa que não adianta a gente lutar contra a montanha. A montanha, faça chuva, faça sol, a montanha está lá, ela dura milênios. Entendeu? Então ela representa que você tem que entender um pouco as condições. Aí entra um pouco naquela questão de você resolver a carga emocional que eu falei agora há pouco nas previsões de coisas
no decorrer do ano que você não conseguiu resolver e que você então decide que não vai carregar essa carga emocional no fim de ano para passar a virada de ano de um jeito mais leve, entendeu? Então, aqui só pede para você ter um pouco de paciência. De fato, você até sabe que vai resolver certos problemas financeiros, mas é que você gostaria de resolver antes do ano acabar. Só que aí fala que cada coisa a seu tempo e respeite o tempo de Deus para as coisas, porque Deus às vezes tarda, mas não falha, ok? Então lembre desse ditado. Aqui fala um pouco dessa situação. Aqui pede para você, aqui fala que você tem alguma coisa ligada à vida financeira que alguém vai querer resolver com você. Provavelmente alguém te deve, alguma coisa financeira que precisa ser acertada, seja da sua parte, seja da parte de outra pessoa. Diz que haverá uma conversa para que possa haver uma resolução. Só que essa resolução também, apesar da conversa já acontecer em dezembro, a resolução ela demora um pouquinho mais de fato para acontecer. Mas o importante é que você vai conseguir conversar com a pessoa, já conseguir deixar as coisas mais ou menos encaminhadas, então isso já é um bom passo para você dar aí dentro da sua vida financeira. Ó, você que tem interesse em novo trabalho, não tem problema se você trabalha ou não, a questão é se você tem interesse em trabalho. Já tu tem oportunidade? Então, tem uma oportunidade aqui para você, só que por algum motivo você fica muito em dúvida. Aqui eu vejo que você vai conversar bastante, carta da carta, é como se você fosse conversar bastante para tirar as dúvidas, porque você acredita que a oportunidade que vai aparecer, ela é muito cansativa, ela é muito exaustiva, ela vai além daquilo que você considera que é saudável. Às vezes uma carga horária muito alta, condições de trabalho muito ruins, às vezes tem que trabalhar aos finais de semana, tem que trabalhar com alguma outra condição que você considera, é aquilo que você considera. Eu dei exemplos que são de acordo com o que a maioria das pessoas considera que é ruim, que são ruins. Mas você, aqui você, cada cabeça uma cabeça, então é tudo de acordo com a sua cabeça. Tá? Aqui está a carta do chicote. O chicote, ele representa, o chicote, ele é uma coisa que bate, arde, bate, machuca. Então o chicote fala de situações que você vai ter que refletir muito para ver se é o que você realmente quer, porque não são coisas que estão muito de acordo com aquilo que você considera que é o mais confortável. Mas aí você vai ter a oportunidade de refletir bastante, conversar, trocar ideias sobre o que é bom, o que não é bom e ver, no fim das contas, o que é mais importante para você e o que vai compensar para você. Que tem a vaga, tem, mas é que tem algumas coisinhas aí que você vai ter que esclarecer, alguns detalhes e ver se realmente é isso que você quer. É isso que traz para você. Você que já trabalha, mas, ó, veja seus outros signos. Esta é a previsão por um signo seu. O signo, ele é feito, ele é para muitas pessoas. Então, a previsão é para muitas pessoas. Para você ter uma previsão ainda mais assertiva, ver pelo menos os seus outros signos principais. Ainda mais se o assunto profissional for algo que é que é muito do seu interesse, ok? Mas vamos lá. Se você já trabalha, certo? É o seguinte, você olha para o seu trabalho e você entende, aqui está a carta da criança. Todas as cartas apontam coisas boas e coisas ruins. A criança, ela é um ser que ainda não cresceu, ainda não se tornou um adulto. Então a criança, ela muitas vezes ela pode falar de situações que não amadureceram. Parece que aqui dentro da vida amorosa, perdão, dentro da vida profissional, tem coisas que você gostaria que tivessem amadurecido mais.
e não amadureceram. Às vezes salário. Ah, meu salário já estava na hora de subir, não sobe. Amadurecer o respeito. Ah, e eu esperava que com o tempo as pessoas me respeitassem mais ou confiassem mais no meu trabalho ou acreditassem mais nas minhas habilidades, na minha competência, na minha qualidade, no modo como eu desempenho e as possibilidades que eu trago para a empresa. Aqui em você há essa sensação, nossa, como que eu não amadureço dentro desse trabalho? Você se questiona e você considera que você já fez muito por esse trabalho e não amadureceu como você gostaria que amadurecesse. Então tem um pouco essa reflexão, mas isso daqui é uma reflexão, porque o que eu estou falando não tem a ver só com o presente, tem a ver com o passado também. É um histórico que você apanha e que você reflete sobre. Então você se questiona. Aqui sai a carta do navio e o navio ele complementa. As cartas aqui elas complementam, elas batem na mesma tecla. Eu sempre explico, se você olhar para o navio, ele é um navio de grande porte. Navio de grande porte é um navio que é feito para viagens muito longas e muito demoradas. Então a carta do navio ela representa situações que ainda você espera porque são um pouco demoradas. Aqui dentro da vida profissional, me parece que você esperava ter um retorno mais rápido e você vê que não houve o amadurecimento que você desejava na velocidade que você desejava. Mas aqui tem um trajeto a você seguir, só que é dentro de um tempo maior do que o que você esperava. Aqui fala assim, o navio ele está indo em direção ao objetivo dele. Então, não houve um desvio de objetivo. Quer dizer, você tem chances ainda. Só que a linha do tempo ela é maior do que aquela que você esperava. Mas aqui fala, não desista dos seus sonhos porque você tem capacidade. Só que o processo ele é maior do que o que você imaginava na sua cabeça. É só isso que pede para você. Evolução de salário. Às vezes o salário evolui, mas não evolui na proporção que você imaginava que deveria e que seria, por exemplo. Entendeu? Porque o navio ele está andando. Ele não parou, ele não está parado. Só que não é na velocidade que você deseja. Mas aí você tem um pouquinho de paciência, ora entrega nas mãos de Deus, Deus faz a obra, Deus faz o milagre. Quanto maior a sua fé, maior a sua dedicação ao espiritual, mais as bênçãos poderão acontecer, os milagres, as mudanças, Deus poderá provocar na sua vida. Mas o que tem até então é isso para você. Vamos ao amor? Vamos ao amor. Capricórnio, Capricórnio, Capricórnio. Vida amorosa, Capricórnio. Graças a Deus, graças a Deus. Aqui sai a carta do cavaleiro. O cavaleiro é o início, é o começo. Por mais que as coisas foram muito diferentes do que você imaginava dentro da vida amorosa, assim, dentro do que você imaginava, não. Dentro do que você desejava. Surge em você o sentimento de que você tem chances de um início, você tem chances de mudar, de começar um novo livro, começar uma nova história. Acredito eu que é por causa da questão de fim de ano. Quando a gente está no fim do ano, a gente pensa um pouco assim, é um novo ano, então é uma nova oportunidade, é uma nova etapa, e com essa nova etapa eu terei novas possibilidades de fazer diferente, de ter um ano diferente, coisas assim. Então, tem coisas na sua leitura que eu sinto que são muito típicas de pessoas que estão em final de etapa, que é o fim de ano. Então aqui tem essa energia, graças a Deus, é uma energia em que você renova a sua esperança, você renova até o seu pensamento e o seu sentimento positivo com respeito aos assuntos amorosos, ou amorosos, porque não tem acento, né?
dentro da vida amorosa. Mas enfim, tem essa energia boa. Tem essa energia boa. Calma, deixa eu só falar um pouquinho para quem tem interesse em esse. Aí eu vou falar bastante aqui para você em todos os assuntos. Ó, assunto de ex é só para quem tem profundo interesse em ex. A chama está viva. Porque enquanto a chama está viva, existe uma conexão. Quando a chama se apaga, as coisas ficam mais distantes e mais difíceis ainda de acontecerem. Ok? Mas enfim, se você tem uma chama acesa, ou seja, desejo, intenção, vontade forte por essa pessoa, qual que é a previsão que eu tenho para você? Vamos lá. Então, lembra que eu mostrei a carta das nuvens lá no começo? Eu até expliquei, as nuvens tampam o sol é símbolo de positividade, realização, isso, aquilo. Aqui tem uma energia, signo de Capricórnio, você que tem interesse em ex. A nuvem, ou as nuvens, é uma carta que fala que temporariamente as coisas não estão disponíveis. Temporariamente, esse ex quer uma certa distância, esse ex acredita que precisa fazer mudanças na vida. Esse ex acredita que tem coisas que antes tem que resolver para depois ver se pode existir ainda alguma coisa, se poderá existir ainda alguma coisa entre vocês. É isso que se passa. Então, respeite esse momento. Eu sei que quem gosta de ex geralmente tem essa dificuldade. Quando a gente gosta muito de alguma coisa, a gente tem dificuldade de esperar. Isso é normal, de todas as pessoas, geralmente. Mas aqui pede, porque se você atropelar as coisas, você corre o risco de estragar a possibilidade que você tem no futuro. É igual comida. Comida, se você quiser, dependendo do tipo de comida, se você quiser acelerar muito, você estraga, tirar um bolo fora do tempo do forno. O bolo não vai ficar muito bom, nem se deixar em excesso, nem se tirar antes, ele não fica muito bom, tem que deixar ficar no ponto. Então aqui diz que você tem que esperar um pouco, porque essa pessoa tem outras coisas a resolver e ela não se sente preparada para viver essas coisas ainda com você. Tentar uma segunda chance, ela não se permite aqui nem pensar muito em tentar algo com você. Não é que ela não pense em você, até porque a carta das nuvens ela fala muitas vezes de pensamentos. Não é que ela não pense em você, ela pensa, mas ela entende que agora não é o momento exato dela fazer alguma grande transformação. Pode até ser que ela faça alguma coisa, mas ainda não é alguma coisa definitiva. Em alguns casos, ela poderá fazer alguma coisa, mas ainda não definitiva, segundo este signo. Mas enfim, voltando a todos os casos aqui em geral, tem essa energia de que você renova a sua esperança, a sua expectativa e coisas assim, isso é muito bom. Você passa por uma fase em que há em você carta do cão. O cão, como é que eu posso explicar? O cão, ele gosta de companhia. Ele gosta de... O cão, ele diferente do gato, o gato, ele pula, vai pro vizinho, ele tem mais liberdade, né, para poder caçar comida ou coisas assim. Já o cachorro, por não conseguir pular igual o gato, subir nas paredes igual o gato, ele não tem tanta liberdade. Então ele é mais dependente do dono. E a carta do cão aqui representa você como uma pessoa que passará por uma fase em que você vai se deparar com a situação da vida amorosa. Porque Capricórnio muitas vezes tem essa coisa de eu vou deixar o amor de lado e eu tenho muito trabalho, eu tenho muitas coisas para resolver, é com família, é com trabalho, é com dinheiro, é com isso, é com aquilo. Mas ninguém é de ferro, né?
Às vezes chega uma data especial, o aniversário, Dia dos Namorados, ou no caso aqui, fim de ano, e você se depara com essas questões, que são as questões de vida amorosa. Ai, com quem que eu vou passar o meu ano, o meu fim de ano? Ai, como que eu vou passar o meu fim de ano com a pessoa amada? Então, aqui você se questiona mais sobre essa situação. Acredito eu que também por dezembro ser uma data mais comemorativa, de união, de aproximação e coisas assim, acredito que também esse fator ele traz para você essa reflexão, como que eu vou passar minha virada de ano, como que eu vou passar meus momentos de feriado, de férias, de descanso, de seja lá o que você for passar. Então, existe um pensar mais intenso sobre essas coisas. Não só pensar, mas querer. Você está em uma energia que você sente maior necessidade disso. Também por essa questão da data, não é? Tem essa energia forte aqui para você. Mas vamos ver aqui o que mais que tem para acontecer. Com respeito à vida amorosa, vamos lá. Você que tem alguém, a situação ela não se apresenta ruim para você. Não se apresenta. Aqui traz uma energia, ó. Aqui está a carta. Lembra que eu mostrei esta carta e eu falei que eu ia falar mais, explicar mais? A carta do ramalhete ou do buquê de flores, ela é a carta da gentileza, dos presentes, dos mimos, tanto presentes materiais, um celular, um carro, o que quer que seja, como também os presentes emocionais, sentimentais, um abraço, um beijo, um eu te amo e coisas assim, atenção e coisas assim. Diz que você se questiona se essa pessoa estará aberta para você, para trazer essas coisas para sua vida, para ter esses comportamentos acolhedores, meigos, simpáticos e coisas assim. Faz bem ao questionar, porém aqui traz essa energia de que vai acontecer. Então não tema. Aqui, talvez, por você em outras datas, em outros meses, em outros momentos, não ter dado tanto foco assim no amor, eu estou dizendo talvez, porque aqui não está mostrando, eu só estou ajudando você a pensar na situação, entendeu? Mas aqui talvez por isso, porque aqui me dá uma sensação que parece que tem coisas. Lembra quando eu falei eu mostrei a carta dos pássaros, eu falei assim, olha, tem pessoas com as quais você conversou pouco ou até esqueceu, não conversou, não interagiu e agora por ser fim de ano você decide retomar certas conversas ou se aproximar mais e coisas assim. Não teve uma parte da previsão que eu falei isso? Isso tem a ver com pessoas no geral, mas eu também sinto um pouco essa energia dentro do amor. Eu acredito que aqui você fez coisas na sua vida, com a sua vida, que você não priorizou tanto o amor, ou o amor não teve tanto foco. E agora é como se você se perguntasse: nossa, eu não tive tanto foco nisso, ou as coisas não ficaram tão focadas nessa situação. Será que agora a gente vai conseguir? Agora que fim de ano, que é uma data especial e coisas assim, será que a gente vai conseguir trazer mais esse clima, trazer mais essa vibe, trazer mais essa energia e coisas assim? E aqui diz: não precisa se preocupar, vai conseguir sim. Vai conseguir sim, carta maravilhosa para sair aqui. Diz que a pessoa estará com uma energia muito boa para vocês viverem coisas muito bonitas. Inclusive você que não se relaciona. Porque quem não se relaciona aqui, certamente que tem esse pensamento, nossa, eu me dediquei a tantas outras coisas e não dei atenção, não dei tanto foco à vida amorosa, será que agora, se eu tentar alguma coisa, paqueras e coisas assim, eu vou conseguir encontrar alguém que consiga desabrochar, que consiga se sintonizar comigo, já que eu sinto que eu não priorizei tanto isso? E aqui diz sim, festas, sites, aplicativos, shows, passeios, viagens e coisas assim para você conhecer
pessoas que sim, você conhecerá uma pessoa interessante. Só tem que ter em mente que você que é solteiro, eu não vejo algo que se desenvolva com tanta rapidez. Ok? Mas, com tanta rapidez no sentido de assumir compromissos sérios, noivado, às vezes até o namoro e coisas assim. Mas é algo que pode começar de um jeito encantador, porque a carta do buquê de flores é algo encantador, é algo até romântico. Quando as pessoas querem fazer uma coisa romântica, muitas vezes elas dão o quê? Um buquê de flores. Então, não deixa de ser a carta das flores, do buquê de flores, uma carta com um certo ar um pouco romântico. Entendeu? Mas não pense no romântico como aquela coisa de filme, de cinema, de novela, porque a gente sabe que é uma coisa um pouco exagerada para comover. Aqui é vida real. Mas, dentro da realidade, essa questão do romântico, entendeu? Então tem energia maravilhosa aqui para você viver coisas no amor. Aproveita. Você que tem e você que não tem alguém. Tudo que eu falei aqui, romance, capacidade de despertar essa coisa mais romântica e tudo mais, tudo isso para você que já se relaciona é possível, é perfeitamente possível e acontecerá desde que você se permita. Mas que tem energia, tem. Enfim, estas são as previsões para você. Lembro a você que tem interesse em triângulo amoroso, se este é o seu signo, a previsão aqui para casal ela já bate com a sintonia entre vocês. Se você quer saber muito sobre a terceira pessoa, a rival e coisas assim, pega os signos dessa pessoa e veja as previsões dos signos dessa pessoa, que você vai saber como as coisas vão desenrolar pelo lado dela ou dele. Amém? Assim eu me despeço, que você tenha um excelente, maravilhoso e muito marcante fim de ano. Amém? Que Deus te abençoe. Bênçãos, alma querida, ou alma bendita.